Graças a paz, meus queridos irmãos, boa noite a todos, bem-vindos aqui a mais um estudo bíblico no Catecismo de Westminster. Hoje nós vamos estudar a pergunta de número 57 do Catecismo Maior. Nós encerramos na semana passada o estudo dos estados da exaltação e da humilhação de Cristo. E hoje nós vamos iniciar uma nova subseção aqui, uma nova sequência de estudos sobre os benefícios que nós recebemos através da obra mediatória de Cristo, através da redenção de Cristo. E na primeira pergunta, né, que no caso é a pergunta 57, é justamente isso que nós veremos. Quais são estes benefícios? Eu quero ler a pergunta aqui e indaga justamente isso. Quais são os benefícios que Cristo adquiriu pela sua mediação? Os que ele adquiriu? Cristo, pela sua mediação, adquiriu redenção, juntamente com todos os demais benefícios do pacto da graça. Também quero ler um texto bíblico, 2 Pedro, perdão, capítulo 1, verso 3. O texto diz assim, ó. Deixa eu ver se está aparecendo na tela. Está. Então o texto diz: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções, das paixões que há no mundo. Em sequência, o texto vai detalhar, né, essas promessas, esses benefícios que nós recebemos até o verso de número 7. Mas até aqui é suficiente para nós vermos, né? Nós recebemos essas coisas que nos conduzem à vida e piedade, nos foram doadas desses benefícios do pacto da graça que o texto está falando. Vamos orar e aí considerar esse assunto nessa noite. Agradecemos-te, Senhor, pela oportunidade que temos de, neste canal, estudarmos a Tua Palavra e as doutrinas nela expostas, e assim pedimos o Teu direcionamento, para que não só sejamos instruídos a respeito da teoria, mas também como isso afeta a nossa vida prática, a forma como o Senhor deseja que vivamos neste mundo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, então, nós observamos aqui que o catecismo ele começa falando sobre Cristo como sendo o nosso mediador, né? Cristo pela sua mediação. E é fundamental que assim o catecismo trate, justamente porque aqui ele já está endereçando que Cristo conquista isso representativamente. Então Cristo adquire a redenção e os demais benefícios do pacto da graça, mas essa expressão pela sua mediação mostra que nós somos beneficiados pela sua obra. No que concerne a mediação de Cristo, a Escritura afirma, e nós já consideramos isso em outras ocasiões, que não há nenhum outro homem que seja capaz de oferecer esses benefícios que vão ser apresentados à humanidade. Não tem quem conquiste isto e assim distribua isso a todos os homens ou aos eleitos. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, é o que Paulo escreve lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Ah, não. 1 Timóteo, perdão, não segunda. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, a mediação de Cristo, ela envolve uma série de pré-requisitos. Envolve a sua encarnação, a sua vida perfeita, a sua morte substitutiva, a sua ressurreição dentre os mortos, a sua intercessão contínua, enfim, tudo isso habilita o nosso mediador, Cristo Jesus, e só ele, porque só ele atende a todos esses pré-requisitos, né? Isso prova como só há um mediador entre Deus e os homens, então só ele pode realizar essa mediação adequada e precisamente. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 5, ele reconheceu essa necessidade nos versos 1 e 2, ele diz: todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois ele também está rodeado de fraquezas. Então, o grande ponto é, para que ele realizasse a mediação adequada,
e com precisão, ele precisava experimentar das dores da humanidade. E não só isso, mas obedecer perfeitamente, ser vitorioso. Então, tudo isso envolve encarnação, vida perfeita, morte substitutiva, a sua ressurreição e a sua intercessão. Ao atender, portanto, a estes requisitos, Cristo age como nosso representante, como nosso substituto. O autor aos Hebreus diz: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para redimir os pecados do povo, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, Cristo, pela sua mediação, ele adquire benefícios ao seu povo e ele pode oferecê-los ao seu povo, e destes benefícios a redenção é o principal. A redenção, ela tem a ver com o pagamento de um resgate. Nós que estamos mortos, que somos inimigos de Deus pela nossa própria rebeldia, que portanto somos filhos da ira, nós precisamos que alguém pague por aquilo que nós fizemos, que pague para nos resgatar. Então, ao nos redimir, Cristo paga um preço para recuperar a nossa propriedade. E como que ele faz isso? O autor aos Hebreus, de novo, capítulo 9, agora verso 12, ele diz que Cristo faz isso não por meio do sangue de bodes e bezerros, como nos tempos do Antigo Testamento, mas pelo seu próprio sangue. Ele entra no Santo dos Santos, ele acessa a presença de Deus e obtém, de uma vez por todas, eterna redenção. É o que o autor aos Hebreus diz. Então, ele nos compra, e quando ele nos compra, né, nos redime, ele consequentemente nos liberta da culpa. Então, Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que ele nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e isso é no capítulo 1, no verso 13, e no 14 ele diz: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ao nos redimir, ele também nos reconcilia com Deus, é o que Paulo escreve aos Romanos. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E depois ele fala de novo, né? E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ele também nos liberta da escravidão do pecado. Gálatas capítulo 4, a partir do verso 4, o texto, eu vou cortar um pouco a leitura, mas o texto diz assim, que Cristo veio para resgatar os que estavam sob a lei. E lá no verso 7 ele diz: de sorte que já não és mais escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro. Então ele também é quem, através da sua redenção, da redenção que ele nos oferece, ele, portanto, retomando aqui, ele nos liberta do pecado da culpa, nos reconcilia com Deus e nos liberta da escravidão espiritual. Mas o catecismo diz que a redenção, com estes benefícios que são naturais da redenção, não é o único benefício que Cristo nos oferece. Tem também todos os demais benefícios do pacto da graça. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, Paulo diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas nele tem o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. O Paulo aqui ele está falando, deixa eu voltar o texto para a tela, ele está falando sobre as numerosas promessas que Deus já deu ao seu povo no Antigo Testamento, que nos tempos da Nova Aliança, do Novo Testamento, foram e estão sendo cumpridas em Jesus Cristo. E isso não envolve só a redenção, mas pela redenção, estes que nós já consideramos, naturalmente, mas todos os outros benefícios espirituais que são prometidos no Pacto da Graça alcançam também os crentes. Esses benefícios não se limitam ao perdão dos pecados, enfim, aqueles três tópicos que nós consideramos a reconciliação com Deus, mas se estendem, e a libertação da escravidão, mas se estendem a toda a obra da salvação que é aplicada ao crente. Ou seja, que benefícios são esses que são alcançados através da mediação de Cristo? É a justificação, pela qual nós somos declarados justos diante de Deus. É a adoção, como acabamos de ler aqui em Gálatas, pela qual somos progressivamente, aliás, pela qual somos, nos tornamos filhos de Deus, pela qual nós também nos tornamos e recebemos a herança conjunta com Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho nesta relação familiar. Inclui também a santificação, pela qual nós somos
pontualmente feitos santos, mas progressivamente transformados à imagem do nosso Senhor, como nós lemos e estudamos recentemente lá em 1 João. Além disso, a redenção traz consigo outros frutos preciosos na vida cristã: a certeza do amor de Deus, a paz de consciência, a alegria no Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo na nossa vida, a, a, a herança, né, o penhor da nossa herança, que é o Espírito Santo, o crescimento na graça, a perseverança dos santos, todos os dons que acompanham e brotam dessa união com Cristo, uma verdadeira piedade, e já já a gente vai chegar e voltar ao texto de 1 Pedro. Então, os benefícios da redenção se aplicam não só à obra da salvação, mas trazem outros, se estendem, aliás, não se aplicam só ao perdão dos pecados, mas se estendem na obra da salvação. Tem outros frutos nesta vida e também se estendem à vida por vir, também à hora da morte, quando nós somos imediatamente recebidos na presença de Deus, na ressurreição, na redenção do nosso próprio corpo, quando na vinda de Cristo nós seremos ressuscitados em glória, ou então os que vivem transformados para viverem eternamente com o Senhor num corpo incorruptível e glorificado. Então Cristo não apenas remove a penalidade do pecado, a redenção, mas assegura todas as bênçãos espirituais necessárias à salvação. Como a gente leu no começo, tudo o que nos conduz à piedade. E tudo isso nós recebemos graciosamente por meio de Cristo. Para a gente terminar aqui, o que é que isso muda na sua vida? Dois exemplos rápidos. Isso traz segurança para a sua caminhada cristã. Saber que Cristo conquistou e graciosamente oferece estes benefícios a você. Você foi salvo pela obra de Cristo, que garante a eficiência da sua salvação. Você foi justificado por Cristo, que garante a certeza da sua absolvição diante do tribunal de Deus. Você mesmo não precisa mais se condenar, porque você recebeu o perdão dos seus pecados através da obra de Cristo. Esse é o primeiro ponto, ramificado aqui em três aplicações mais específicas. Mas além desse primeiro ponto, né, a segurança na nossa caminhada cristã, nós também reconhecemos, por exemplo, a condição que nós temos de avançarmos na nossa caminhada cristã. Não só de sermos assegurados, mas de avançarmos. Nós reconhecemos que é porque Cristo derramou o seu sangue nos comprando e, por exemplo, nós nos santificamos e somos santificados. Ou seja, nós temos mais condição, através dessa obra, Cristo nos dá mais condição de vencer o pecado do que de nós sairmos derrotados nesta batalha contra a carne. Então, essa obra de Cristo também é o que te fortifica, te fortalece, te capacita para vencer o pecado, que tanto nos assedia, né, tenazmente nos assedia, que nos atrapalha na nossa caminhada em santidade com Cristo. Então, é assim que Cristo nos beneficia, né? Estes são os benefícios que Cristo conquista e nos oferece. Na semana que vem nós vamos estudar de maneira específica quem é o alvo destes benefícios, quem recebe estes benefícios. Então, até lá, que Deus te abençoe. Quero orar mais uma vez e encerrar o nosso estudo nessa noite. Vamos lá. Te agradecemos, Pai, pelo tempo que tivemos aqui e especialmente por reconhecermos essa obra graciosa de Cristo Jesus que nos alcança através da sua representatividade, através da sua mediação. Pedimos que esta obra nos fortaleça para a nossa caminhada, bem como nos assegure diante dos desafios que nós enfrentamos. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus assim nos abençoe. Nós teremos aí nossas atividades do fim de semana, culto da UP e da UCP, da nossa federação, no sábado, lá na nossa igreja, e depois, domingo cedo, escola dominical, às 9 e às 18, né? No fim da tarde, no início da noite, o nosso culto público. Então, que Deus abençoe. Até lá. Tchau, tchau.